Perfeito. Vamos passar então para a análise da prova. Raposo, manda bala aí, velho. Vai lá. Direito interno. Obrigado, Marcelo. Antes, só vou fazer uma retratação à pergunta do Luigi sobre as aulas presenciais do Rio Branco. O que eu estava me referindo, Luigi, na verdade era a penúltima turma do Rio Branco. Essa sim se formou na semana passada, mas tem a última turma mais recente, ela está tendo aula agora esse ano, aulas não presenciais, por videoconferência, e de fato, como o Sloboda mencionou aqui para a gente, não tem previsão de retorno às aulas presenciais, tá? Mas o Rio Branco, naturalmente, ele continua funcionando com essa turma que está caminhando agora. Então, só para fazer essa retratação e também não passar a informação errada, peço, enfim, perdão pelo comentário anterior. Falando sobre a matéria, eu acho que quando a gente olha para o edital de Direito Interno, que sofreu uma transformação no ano passado, foi a matéria que mais teve transformação no edital de 2019, né, em termos proporcionais relativos, foi a que mais teve acréscimo de conteúdo. Dá para a gente dividir esse edital em 4 partes, basicamente. Né? A primeira parte seriam os temas tradicionais de direito constitucional. Basicamente, controle de constitucionalidade, que é um tema que já está há muito tempo no nosso concurso, no edital, mas que nos últimos 20 anos de concurso nunca foi cobrado numa questão de terceira fase, por exemplo, uma questão discursiva. Então, quanto mais tempo um tema como esse importante não é cobrado, mais se aproxima dele vir a ser cobrado numa questão de prova. Outros temas mais tradicionais, direitos e garantias fundamentais, organização dos poderes, a distribuição de competências, não só entre os poderes, mas entre as entidades federativas. Esses temas, eles comporiam, digamos, um primeiro grupo do edital de direito interno, ligado a esses temas tradicionais. O segundo grupo seria o grupo de direito administrativo. Tá? Desde 2016, 2015, a gente percebe uma tendência da banca de direito de começar a cobrar alguns pontos de direito administrativo, mas de forma tímida, até porque não tinha uma previsão no edital muito expressa. E aí o que acontece em 2019 digamos, uma positivação, uma codificação de alguns temas no edital que permitem à banca uma maior segurança jurídica para cobrar esses temas, como, por exemplo, o processo administrativo, direitos e deveres e responsabilidade dos servidores públicos, que consta agora também, o regime disciplinar dos servidores públicos em geral, lá da Lei 8.112, mais específica para a nossa carreira, o regime jurídico dos servidores do Serviço Exterior Brasileiro, a Lei 11.440, de 2006, licitações e contratos administrativos, enfim, uma boa parte aí de direito administrativo, algumas matérias bem interessantes, inclusive, e úteis no dia a dia do Ministério, passam agora a ser cobrados na nossa prova. Foram cobrados de forma tímida em 2019, normalmente é o que acontece com novos acréscimos ao edital, mas a partir de 2020, a gente entende que são temas que potencialmente podem ser cobrados, não só no TPS, como também na terceira fase. Um terceiro grupo de temas no edital, terceiro grupo de 4, seriam temas de direito relacionados à economia, tá? Basicamente finanças públicas e normas orçamentárias. E aqui eu faço um convite para o pessoal que está assistindo a essa palestra, essa live, a estudar, tá? Esses 2 temas aqui do item 14 do edital de direito, porque são temas que podem ser cobrados na prova de direito, mas podem ser cobrados na prova de economia. E a gente entra numa parte da doutrina bem interessante, que é uma doutrina ligada à análise jurídica da economia, tá? Alguns chamam de análise econômica do direito também, quando você analisa, enfim, temas ali do Ministério da Economia, do Banco Central, política fiscal, política monetária, política econômica como um todo, relacionado ao direito. Tá? Eu vou citar só alguns exemplos mais concretos. A gente pega a Lei de Responsabilidade Fiscal, a âncora fiscal do Plano Real, é uma lei complementar, né, aprovada por maioria absoluta no Congresso Nacional. O novo regime fiscal, que impõe um teto de gastos para a administração pública durante 20 anos, é uma emenda constitucional, e isso está ligado diretamente à economia. A gente pega todo o direito orçamentário brasileiro, tudo aquilo que o Poder Executivo pode gastar, ou deve gastar, ou está autorizado a gastar dentro das expectativas de receita, isso consta lá na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual, os créditos adicionais também sempre são previstos em lei, ou seja, o próprio gasto desse dinheiro público ele vai ser fiscalizado tanto pela administração pública, o Poder Executivo, mas também pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas.
Então, a gente está falando aí de um direito muito relacionado à economia, e quando você estuda esses temas, você está matando, eu diria, duas disciplinas de uma forma só. Tudo que você aprende em termos de legislação nessa área, você pode muito bem utilizar numa questão discursiva de economia e vice-versa. Você pode trazer um pouco de economia também para a prova de direito. Então, essa seria uma terceira parte, né? Além dos temas tradicionais, os temas de direito administrativo e agora esses temas ligados à economia. E eu diria que tem um quarto grupo, que a gente entra um pouco aqui, já passando até a bola para o Sloboda. No edital de direito internacional, são diversos os temas que constam também na parte de direito interno. Tá? Por exemplo, a própria relação entre a Constituição e o direito internacional, os princípios da política externa brasileira do artigo 4º da Constituição, nacionalidade, formas de aquisição, perda, reaquisição, incorporação de tratados ao direito brasileiro, relação das normas do Mercosul com o direito brasileiro. Enfim, são vários temas que constam lá no edital de direito internacional, podem ser cobrados na primeira e na terceira fase, mas que tem uma relação muito clara, muito nítida com o direito interno, inclusive muitas fontes de direito interno constantes ali no edital de direito internacional. Então, o que eu percebo é que não só o direito interno ele passa a ganhar uma importância, também agora relativa, né, passando a ser cada vez mais parceiro até do direito internacional por esse entrelaçamento de temas no edital, mas ele passa a ser agora construir uma ponte também com a economia, tal que torna o estudo do direito como um todo, eu diria até mais interessante, porque você passa a não olhar mais o direito de uma forma isolada, tá? Mas você passa a olhar o direito dentro de uma estrutura multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, que é característica da própria prática ali do dia a dia do diplomata e de qualquer operador, tá? Seja da iniciativa privada, seja da administração pública. Eu acho que isso deixa o nosso estudo mais interessante. Da minha parte, acho que era isso. Eu acho que já fiz um pouco a ponte aí com o direito internacional. De repente, se o Bolzan permitir, eu passo a bola para o Sloboda. Beleza, obrigado aí, Raposo. Então, como você mencionou, eu acho que direito, de forma geral, é uma disciplina que acaba dialogando com outras disciplinas, né? Não só direito interno, com direito internacional, como você comentou, nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro. Então, no edital de direito, tem direito e constituição, os princípios do artigo 4º estão no edital de direito internacional, mas, evidentemente, também tem uma interlocução grande, são parte do direito interno, né? A lei de imigração é uma lei interna, não é um tratado internacional. Esse ano, Luiz, desde o ano passado, na verdade, né? Mas formação territorial do Brasil está no edital de direito internacional. É claro que a nossa aula desse tema, né, foca nos aspectos jurídicos, né, a lógica jurídica desse processo de formação territorial do país, mas claro que tem uma interlocução clara com história. Com política internacional, a interlocução sempre foi clara, né? Claro, cada um dentro da sua linguagem, do seu foco, né, mais ONU, OMC, Mercosul, União Europeia, são temas analisados nas duas disciplinas, né? Claro, cada uma com o seu enfoque. Então, direito do comércio internacional, por exemplo, um foco muito maior em sistema de solução de controvérsias, um foco muito menor nas rodadas de negociação, que aí são temas mais afetos e trabalhados com mais detalhes nas aulas de política internacional. Mas o edital de direito, né, esse ano, e direito internacional especificamente, não trouxe absolutamente nenhuma mudança com relação ao ano passado, né? Então, quer dizer, tudo dentro do previsto, já era mais ou menos esperado que o edital, em termos de conteúdo, viesse o mesmo. A estrutura também é a mesma, continua sendo em direito 6 questões, né? E aí normalmente balanceados, direito internacional e direito interno. E na terceira fase, agora novamente terceira fase, também 4 questões, 2 com 60 linhas, 2 com 60 linhas, 2 com 40 linhas, valendo 30 e 20 pontos respectivamente. Então a estrutura se mantém a mesma e o conteúdo também. No ano passado, em 2019, havia 4 temas novos, que era justamente direito internacional do trabalho, direito internacional do meio ambiente, áreas não sujeitas à jurisdição exclusiva de nenhum Estado e formação territorial do Brasil. Justamente esses temas já tinham sido incorporados, então, tanto no curso teórico quanto no curso de exercício, já no ano passado. Nesse ano, evidentemente, o nosso programa de curso de pré-TPS, que envolve a revisão de todo o edital, já tinha, portanto, esses temas na sua ementa, e o curso teórico, evidentemente, o grande curso, né, que garante aí uma preparação sólida, fundamentos sólidos de longo prazo para quem está em uma fase mais inicial da preparação, mais intermediária, também já incluía esses temas.
Então, não há nenhuma surpresa, não há nada a ser inserido nessas emendas dos cursos que já estão circulando. E, evidentemente, a recomendação é que aqueles que vão fazer a prova esse ano, 2020, revisem todo o edital, até a data da prova, a data prevista no edital. E, claro, sempre com mais ênfase naqueles temas mais prováveis. Evidentemente, isso já tem sido feito em sala, especificamente no curso de pré-TPS. A ideia é a gente revisar todo o edital, rigorosamente todo o edital, que se confirmou agora com o mesmo conteúdo, mas com ênfase nos temas mais prováveis. Não por acaso, os temas que aparecem na prova sempre são os temas, né, entre os mais cotados. Existem os temas tradicionais, claro, direito dos tratados, fontes. Difícil fazer uma prova de direito internacional sem ter pelo menos um item de primeira fase sobre direito dos tratados. E os temas atuais, né, os temas que aparecem com maior destaque no edital, porque o edital do ano passado ele trouxe algumas outras modificações que não traziam temas novos, mas que traziam temas que já eram cobrados em prova, mas de forma mais explícita. Por exemplo, os artigos, os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, previstos no artigo 4º da Constituição, que não por acaso, não por coincidência, caiu na prova discursiva, ou o direito do mar, Tribunal Internacional de Direito do Mar, inclusive, que evidentemente não estava explícito no edital anterior, mas já caía na prova, já era cobrado, já tinha uma aula só sobre direito do mar no curso teórico, era revisado no pré-TPS, mas não estava explícito no edital, agora está explícito. Então, evidentemente, o foco dessa revisão deve ser nos temas mais prováveis. Os temas são mais prováveis ou por serem temas clássicos, quase que inevitáveis, como direito dos tratados, ou por serem temas que acabam aparecendo com mais destaque no edital, ou por serem temas atuais. Então, inclusive, tem um tema que conjuga os dois. Tá? No edital de 2018, por exemplo, aparecia organizações internacionais, Organização das Nações Unidas, agora aparece dentro de organizações internacionais, Nações Unidas, e agências especializadas. É claro que isso já estava no tema Nações Unidas, isso já era parte da revisão, isso já era parte do curso teórico. Mas agora agências especializadas têm um destaque maior, não é que é um novo tema, mas tem um destaque maior. E, evidentemente, a Organização Mundial da Saúde é uma agência especializada da ONU. Eu queria só destacar mais um tema que eu considero um dos mais prováveis em prova. É claro que tem sempre nuances, né? Tem sempre atualidades. A gente tem atualidades recentes sobre diferentes temas, por exemplo, internalização de fontes extraconvencionais. No ano passado foi aprovada uma lei que permite a executoriedade imediata de resoluções sancionatórias do Conselho de Segurança, por exemplo. Uma questão, inclusive, que tinha sido objeto de prova de primeira fase do ano anterior, e se for esse ano agora, a resposta já é diferente em razão dessa evolução, dessa atualidade. Tem atualização no que diz respeito ao OMS, tem atualização no que diz respeito à sucessão de tratados e outros temas. Né? E, evidentemente, os temas são mais prováveis de aparecer em prova, não apenas em razão do atual momento da prova, mas também em razão do atual momento do direito internacional, das relações internacionais, alguns temas se tornam mais prováveis. Mas o último tema que eu queria ressaltar e dar um exemplo de como que esse enfoque deve ser dado na revisão, a gente fez algumas questões no curso de revisão do pré-TPS, sobre lei de imigração, especificamente no tema condição jurídica do estrangeiro, que é um dos grandes temas da lei de imigração. Essa lei entrou em vigor no final de 2017, ela tem basicamente 3 temas, né? Nacionalidade, condição jurídica do estrangeiro, cooperação jurídica internacional em matéria penal. Tem alguns outros temas subsidiários, como os direitos do emigrante, então o brasileiro no exterior, mas os 2 grandes temas, eu diria, são nacionalidade e condição jurídica do estrangeiro. Não por acaso, logo depois que ele entrou em vigor, nos 2 concursos subsequentes, caíram questões sobre nacionalidade, essa questão de aquisição de nacionalidade, perda de nacionalidade, reaquisição de nacionalidade, nas duas provas seguintes, em terceira fase. Né? Então, houve uma questão sobre esse tema discursiva em 2018, uma questão discursiva em 2019. O grande tema, né, da lei de imigração que ainda não apareceu, tem tudo para aparecer, justamente condição jurídica do estrangeiro e, claro, logo em seguida, cooperação jurídica internacional em matéria penal. A gente fez algumas questões sobre isso, alguns itens sobre isso. Em contrapartida, reconhecimento de governo, que é um tema muito pouco provável de cair nessa prova, a gente fez um item, né, de 4 itens de uma questão, de uma lista com 6 questões. Claro, tem que saber, tem que revisar tudo, porque pode cair qualquer coisa, evidentemente, porque pode pedir qualquer um dos temas que estão no edital, mas, evidentemente, existem os temas mais prováveis, seja pela atualidade, seja pela importância do tema no direito internacional, pelo atual momento da prova, pela prática diplomática brasileira, né? Ou por ser um novo tema. Claro que os novos temas, novos entre aspas, né? Novos temas com relação
que surgiram no edital de 2019, justamente porque merecem mais destaque, não por acaso alguns desses novos temas apareceram, né, já na prova do ano passado. Então essas seriam as minhas considerações. Nenhuma surpresa, né? Então eu queria passar uma mensagem, inclusive, de tranquilidade. Tudo que estava sendo montado até então, todo o programa que já está montado, evidentemente não sofrerá nenhuma alteração, porque a gente basicamente confirmou o que já era esperado no que diz respeito tanto à estrutura quanto ao conteúdo de direito internacional. Ladeira, e aí, como é que foi português, cara? Português, estou curioso para ver. Português, eu fico sempre vendo os meus colegas falando dos temas, especulando quais seriam os temas mais quentes e tal, né? Mas, só um segundo que alguém resolveu me ligar bem agora. E português não tem isso, né? Português, eu estava até brincando com o pessoal hoje na turma de manhã, né? O tema da prova de português é a vida, é tudo, né? Qualquer coisa, porque além da gramática você tem que interpretar os textos. E os textos podem falar de qualquer coisa, então não tem como especular temas, porque qualquer coisa pode ser tema, né? De religião, a literatura, qualquer coisa. E o aluno ele precisa ter a capacidade de colocar essa leitura em contexto. Isso é uma coisa que tem uma importância fundamental na interpretação, é você conseguir sair da linha, sair da letra e colocar contexto na informação. E quando você trabalha com interpretação de texto no jeito que o CACD trabalha, né, na escola aí que o CESP foi criando ao longo do tempo, que o CACD aprendeu a fazer e vem manteve mesmo com a mudança de banca, né? Essa interpretação de texto na prova é uma interpretação que precisa que o aluno se distancie um pouquinho, extrapole o que está escrito, né? Então a gente tem sempre aquela lição não pode extrapolar o texto, muito pelo contrário, né? A interpretação de texto é extrapolação, extrapolar é fundamental, extrapolar dentro do contexto, saber colocar a coisa dentro de um contexto, né? É fundamental. Coisa que tem faltado muito, né, no diálogo, no debate, né, dentro e fora da prova, é conseguir colocar as coisas em contexto, né, mas enfim. Para a prova objetiva, a gente não tem absolutamente nenhuma surpresa e haveria muitíssimo pouca possibilidade de haver algum tipo de surpresa, né? Só se eles resolvessem, por exemplo, começar a cobrar literatura de um jeito mais sistemático, né, na prova objetiva. Difícil. Então, para a prova objetiva, a gente tem os mesmos critérios do ano passado. Mas na discursiva, a gente tem uma mudança interessante. Quer dizer, interessante na medida em que todos devem se interessar por isso, né? Todos devem entender o que aconteceu. Eu, particularmente, não gosto, porque né? Enfim, vou explicar por quê. Mas você sempre teve, de 2006 para cá, você teve a segunda fase composta por uma redação de 60 pontos e 2 exercícios de interpretação, comentário ou análise. O formato desses exercícios estava muito fechadinho, muito claro, todo mundo entendendo exatamente o que acontecia e tudo mais, a pontuação, o jeito como se devia responder. Na redação a gente tinha um pouquinho mais de liberdade formal, até na estruturação dos parágrafos, mas os exercícios estavam bem desenhadinhos. E o edital trouxe uma novidade. A gente vai ter, em vez de 2 exercícios, vai ter um exercício desse tipo, que a gente já conhece, que vem aí fixo desde 2006, e vai ter um resumo. Não é uma inovação absoluta, a prova já teve resumo, a prova de português já teve resumo. Antes desse formato que começou em 2006, a prova em algumas edições teve resumo, em várias, na verdade. A prova de inglês tem resumo frequentemente, quer dizer, resumo não é uma novidade no concurso, mas o resumo na prova de português é uma novidade. E a gente tem para se preparar para esse formato de prova, a gente vai precisar fazer umas adaptaçõezinhas. Então, por exemplo, na oficina de redação e literatura que a gente está fazendo, eu já vou, né, fazer uma reelaboração aí do programa para que a gente tenha também alguns resumos. Depois, na fase intensiva, para a segunda fase, a gente vai trabalhar exaustivamente. Tem material interessante para fazer isso, porque já houve resumo em outras edições, com critérios um pouco diferentes, mas a gente sabe o que precisa ser feito um resumo. E uma coisa muito interessante também
além dessa preparação que para a segunda fase vai precisar de um ajuste, né? Um ajuste. A gente não deixou, a gente continua com a redação, a gente continua com o exercício e além disso tem um resumo, quer dizer, acrescentar uma coisinha e não mudar de jeito nenhum o que vem sendo feito, né? Que os nossos alunos que estão escutando fiquem muito tranquilos em relação a isso, né? O que a gente se preparou para fazer vai precisar ser feito. Além disso, vai precisar fazer um resuminho, que não é uma coisa de outro mundo. Uma coisa interessante do edital é que trouxe mais critérios de correção, trouxe mais a explicitação de critérios de avaliação. Então, por exemplo, o CESP sempre vinha descontando, por erro de gramática, 1 ponto. Teve um ano que foi 0,7, mas geralmente era 1 ponto. No ano passado a gente teve 0,3, se não me engano, mas um desconto menor, 0,3 ponto. E nesse ano está já previsto no edital, coisa que não aconteceu no ano passado, esse ano já está previsto no edital que o desconto por erro de gramática vai ser 0,3 ponto. Aliás, uma observação, em tom de brincadeira, mas o edital trouxe sempre 0,3 pontos, né? Essa concordância está errada, 0,3 é menos que 2, e se é menos que 2 é singular, então devia ser 0,3 ponto. Quem está lendo o edital lá, presta atenção nisso, não vai? Tem outro errinho no edital também, nesse anexo 4, que é na parte que detalha a legenda. Tem alguma coisa ali que eles vão precisar ajustar, porque não vou gastar muito tempo com essas minúcias, isso provavelmente vai ser corrigido, mas há uma contradição ali e é um desajustezinho, que provavelmente vai ser ajustado, mas é uma novidade interessante, tá? Que é o seguinte: vai haver, além desse desconto menor por erro gramatical, vai haver uma pontuação geral para correção gramatical menor. Geralmente era metade da prova, né? Geralmente metade da pontuação da prova era para você ganhar. Você fez a inscrição no concurso, ganhou 50% da nota da prova de português da segunda fase. E você perde se erra, né? Concordâncias e etc. Esse ano não é metade. Na redação, em vez de metade, vai ser um pouquinho menos, né? Então, em vez de 30 pontos, vai ser 20 pontos. E com desconto... O que isso significa, no fim das contas? Eu estava falando hoje de manhã até para o pessoal da turma. Que pequenos erros de gramática vão ter um impacto menor na nota geral da prova, tá? Vai haver uma importância maior para a organização das ideias, para o conteúdo, para a estruturação do texto, para a capacidade de expressar argumentos convincentemente. Isso vai ter um peso maior e a gramática vai ter um peso proporcional, em relação aos anos anteriores, um peso um pouquinho menor. Mas é importante, muito importante, que os nossos alunos aqui e os das turmas não se esqueçam disso. É muito importante entender que mesmo com essa diminuição da penalidade por erro de gramática, a correção gramatical ainda é absolutamente indispensável. Quem não tiver um texto muito bem redondinho, muito bem revisado, não faz uma boa prova, não tira uma nota competitiva. Então é extremamente importante para a segunda fase manter o padrão de correção gramatical ali perto da perfeição, né? Então, né, teve a questão foi a mudança, né, o impacto aí desse novo edital foi essa mudança com o resumo e com um pouquinho menos de peso na avaliação da correção gramatical, né, no desconto pelos erros gramaticais cometidos aí ao longo da redação. O que provavelmente eu queria, na verdade, que a gente chegasse, estou terminando já essa fala, queria que a gente chegasse no meio do caminho entre as notas que saíram no ano passado e o que é normal, porque as notas do ano passado na prova de português foram muito altas. E notas muito altas não diferenciam os alunos que se prepararam melhor dos alunos que não se prepararam tão melhor assim, né? Então, eu acho que na apresentação aí do edital, na divulgação dos critérios, é uma pista de que talvez a banca seja um pouco mais rigorosa na avaliação, para não saírem notas tão indistintas
como foi no concurso do ano passado, e valorizar mais o aluno que se preparou mais, que é o ideal para uma prova, né? Valorizar mais a nota do aluno que se preparou mais. É isso. Então, em relação às mudanças de português, são essas. Daniel, IPI, cara, como é que tá a PI? Bom, vamos lá. De política internacional não tivemos novidades. Eu não vou nem dizer grandes novidades, porque não houve novidades. A grande alteração foi você falar que a matéria será cobrada na primeira e na segunda fase, e agora na primeira e na terceira fase. Ou seja, em termos objetivos, não houve mudanças. A estruturação dos temas da prova continua essencialmente igual, né? Temas clássicos que costumam ser cobrados mais ou menos, né, mas que sempre estão presentes, ainda que com uma redação, digamos assim, um pouco específica em cada ano, foram mantidos. Então, você tem, por exemplo, Teoria das Relações Internacionais, né, que é inclusive o primeiro tópico do edital, que se mantém igual ao de 2019. Você tem um grande bloco de HPEB e de formação de conceitos tradicionais, digamos assim, da política externa brasileira. E depois você entra no bloco multilateral. E aí você tem uma divisão entre diversos temas de acordo com a área e a espécie de multilateralismo. Você tem comércio internacional, você tem o sistema único, alisões internacionais, e a partir de então, depois desse momento, você começa a ter já outros temas, como, por exemplo, temas bilaterais, países específicos que são bastante cobrados, é o caso, por exemplo, da Argentina, dos Estados Unidos, e regiões específicas, como, por exemplo, África ou Oriente Médio. A grande novidade que a gente teve no último concurso, ela se mantém. Então, por exemplo, eu sempre falo que, inclusive nas aulas, que política internacional é um tema interdisciplinar. E o edital, ele reflete isso muito, né? O próprio Sloboda, o Pedro aqui colocou para a gente já, que você tem uma inter-relação bem grande entre direito e PI, a ponto de o tema de direito ser cobrado na prova. Para quem não está familiarizado, quem está começando a estudar agora, por exemplo, o item 13.11 fala especificamente de crimes de guerra e contra a humanidade, né? Coloca lá genocídio, holocausto, e os outros, genocídio, holocausto, caso do TPI, etc. E com uma clara interface com relação ao direito. O que parece, de uma maneira geral, é que, conforme isso já tinha acontecido em 2019, nós tivemos uma reedição da mesma lógica de cobrança das matérias com relação ao ano anterior. Então, por exemplo, os grandes guarda-chuvas, como integração sul-americana, o item 3.4, foi mantido. A União Europeia, o item 7, também foi mantido, né? E temas que eram cobrados com uma redação específica continuam mantidos, ainda que com uma delimitação que, apesar de ter palavras diferentes, referem à mesma coisa. Então, por exemplo, você tem temas como gênero, raça e religião, que eram cobrados especificamente nos editais anteriores, desde 2019, portanto, 2020 também, eles são condensados em direitos humanos, liberdade religiosa e política de identidade, que é o 13.6. A grande mudança que você teve, não em 2020, mas em 2019, foi, primeiro, que foram incluídas fórmulas no edital que permitem ao avaliador ampliar os temas a serem cobrados sem que você possa alegar que a matéria era extra-edital. Então, por exemplo, o item 11.2, que vai falar do Oriente Médio, ele vai colocar a expressão outras situações nacionais relevantes. Isso é um tanto quanto óbvio para você viabilizar a abordagem de temas relacionados, mas que antes não constavam, e que vão além de Síria, Irã, Iraque, Israel e Palestina. O ponto 15, que é sobre o comércio internacional, desde 2019, ele vai contemplar especificamente o tema de negociação de acordos comerciais e promoção comercial. Para quem não está familiarizado com o concurso, ou para quem não fez o concurso no passado, e o que eu pediria um pouco mais de atenção na hora de revisar, ou pelo menos tentar adquirir um conhecimento básico antes da prova, seriam os novos temas explícitos, porque já podiam ser cobrados de acordo com a redação antiga, mas que agora foram colocados em um tópico ou um subtópico específico. O caso de mar, espaço e Antártida, né, o 13.5, crimes cibernéticos de alcance global, 13.13,
Operações de paz das Nações Unidas, o 13.15 também foi colocado. E aí eu acho que o mais relevante de todos, o que mais surpreendeu quando apareceu no ano passado, apesar de ser um tema relevante a ponto de ser debatido em diversas reuniões internacionais, não estava no horizonte com relação ao concurso e quanto à especificidade. Né? Por exemplo, o ponto de criptomoedas, blockchain, impactos na economia mundial, que é um tema super atual, ele entrou desde o ano passado no item 19. Essa é uma matéria que você já encontrava em artigos de política internacional. Se você colocasse, por exemplo, nos principais repositórios, como JSTOR, ou se você pegasse os principais periódicos que são utilizados como base no concurso, você tem a The Economist, a Foreign Affairs, a Foreign Policy, esse tema já era tratado. Mas, apesar disso, apesar de ele ser um tema muito relevante, ele não constava explicitamente no edital antes de 2019. Então, de certa maneira, você parece encontrar nesse edital as grandes tendências que você já verificava no ano anterior, que são essencialmente sinalizar a intenção de você resguardar a banca contra potenciais anulações de questões. Esse é um ponto, uma preocupação que é visível, é perceptível. E estabelecer os pontos ou subtópicos específicos como possíveis prioridades a serem abordadas na prova. A gente teve esse edital sendo alterado em 2019, então não dá para você ter uma noção concreta de como vai ser abordado o tema ou de qual vai ser a especificidade que vai ser cobrado com apenas um ano de prova. Mas o fato de você manter a mesma estrutura ipsis literis do edital de um ano para o outro, em uma matéria tão ampla quanto política internacional, já indica claramente quais são o novo viés e os principais pontos cotados. Então, para quem já está estudando, eu simplesmente recomendaria a vocês revisar o material que vocês já têm. Por favor, se mantenham todos informados. Tá? Há um viés de cobrança com relação aos temas que estão no noticiário, tá? Mas isso não quer dizer que você deve apenas tratar do presente na hora de você se preparar para essa prova. Porque com relação a uma pergunta, além de uma pergunta que pode tratar dos últimos 2, 3 meses, você pode ter uma questão que vai até 1945, 1950. E em outras, colateralmente, você consegue lidar com temas indiretamente que são muito mais antigos. Então, esse é o resumo da ópera. Em PI, você não mudou a maneira de você abordar a prova, mas isso quer dizer que as grandes linhas vermelhas devem ser respeitadas. Não vá para essa prova sem se atualizar com relação a todos os temas do seu caderno e tente construir um conhecimento o mais abrangente possível, porque as fórmulas utilizadas continuam sendo bastante genéricas. Tá? Para quem já está fazendo curso comigo, com o Fio, com o pessoal que tá preparando vocês, a gente já apostava nessa continuidade, porque não tem para onde fugir, o edital é amplo mesmo, porque política internacional é uma matéria muito ampla e que muda muito rápido, mas o lado positivo é que você não vai ter nenhum tipo de problema ou não vai precisar fazer nenhuma volta aí, nenhum U-turn, mudar 180 graus na sua preparação. Fica calmo, mantenha a calma aí, segue caminhando, que pelo menos na área de PI não tivemos grandes mudanças. Perfeito, valeu, Daniel, valeu mesmo. Luigi, e história, cara, como é que tá? Bom, história não mudou absolutamente nada, né? Para não dizer nada, mudou uma palavra no conteúdo programático, né? Trocaram recepção por repercussão das ideias liberais no Brasil no momento ali da independência, o que é absolutamente irrelevante, né? Num debate acadêmico poderia ter um significado, recepção é um conceito, tem uma carga importante em termos analíticos, mas na prova não quer dizer absolutamente nada. E, bom, para além disso, eu acho que em termos do que está previsto textualmente no conteúdo programático de história, o ponto relevante veio do ano passado, né? Ano passado foi quando, pela primeira vez, o IADES organizou a prova e pela primeira vez apareceram, né, nos conteúdos programáticos de História do Brasil e História Mundial, tópicos explicitamente sobre temas, né, contemporâneos, digamos assim. Né? Em História do Brasil, uma referência à influência de tecnologias no Brasil contemporâneo e em História Mundial, relações internacionais, né, no momento atual. E foram 2 tópicos que, além dessa característica
né, inusitada, digamos assim, né, de introduzir algo bem recente numa prova de história, coisa que não é comum em concurso público. Para além disso, foram 2 tópicos que não foram subdivididos, né? Todos os tópicos de História do Brasil e História Mundial têm itens, né, debaixo de cada um. Então, o tópico 2 tem o 2.1, 2.2, 2.3. Esses 2 novos de 2019 não tiveram. Eu cheguei a supor ano passado que isso pudesse ser um indicativo. Olha, vamos, né, explicitar no ano que vem o que significa isso. Não o fizeram. E na prova de História Mundial, em 2019, não teve absolutamente nenhuma questão que pudesse sequer se aproximar disso. Então, a gente não sabe exatamente do que se trata, né? De todo modo, qualquer questão que caia sobre relações internacionais no século XXI, todo mundo que se prepara para o Itamaraty vai, em tese, né, supõe-se que não vai ter grande dificuldade, porque está estudando isso, no mínimo, para PI, para direito internacional, então é algo que eu não espero grande dificuldade. Em História do Brasil, eu tinha uma expectativa similar e foi exatamente o que aconteceu. Em 2019 caiu uma questão que tinha itens sobre Embrapa, Embraer, pré-sal, coisas que podem, né, dialogar com esse novo tópico. No entanto, foi num nível de dificuldade que ninguém estranhou, né? Nem candidatos iniciantes, e aqueles com quem eu falei diretamente sobre isso disseram, olha, o que eu estudo para geografia, para economia, para PI, e as notícias que eu acompanho em jornal, né, tornam essas questões aqui bem triviais, né? Não quer dizer que isso vai se repetir em 2020, mas a princípio não assustou, e a gente também não tem muito o que fazer, né, em termos práticos. O que você lê para estudar para esses tópicos em 2020? Não há referência historiográfica, né? Você tem aquilo que você já lê e que é familiar de todo CACDista, de preparação para outras disciplinas. Para historiografia, em termos de produção acadêmica de historiadores, há quase nada sobre isso, né? No tópico de História Mundial, eu encontraria até referências bem conhecidas de autores que vocês conhecem do debate de política internacional, né? Mas não do debate de história. Enfim, para além dessas considerações a respeito do que está previsto textualmente no edital, eu costumo sempre dizer que nesse concurso não vale o que está escrito, ou pelo menos não vale só o que está escrito, né? No sentido de que tem muita coisa que cai na prova que não está prevista no conteúdo programático do edital, pelo menos não textualmente, né? Então, e muita coisa que está lá que há muito tempo não é cobrada também, né? Numa perspectiva mais pragmática, de privilegiar nesse momento imediatamente pré-prova aquilo que cai mais. Isso também seria algo a levar em consideração. Então, eu sempre ressalto a importância de, para além do que está no texto do edital, né, a gente conhecer o histórico das questões de história. E isso revela muito mais coisas, muito mais interessantes do que só tentar elencar mudanças nos conteúdos que estão previstos ali. Eu destacaria 2 coisas, né? Uma para a História Mundial e uma para a História do Brasil. Na História do Brasil, desde 2018, a banca mudou o entendimento a respeito de regência, né? Se alinhou historiograficamente com uma interpretação extremamente heterodoxa, né, do significado do período regencial em termos do arranjo político, institucional que produziu e que vigorou durante todo o segundo reinado nessa interpretação. E que dá nó na cabeça a primeira vez que a gente toma contato com essa historiografia, né? Essa é a primeira coisa a considerar. E tem outros exemplos que uma análise do histórico da prova permite identificar, não só de mudanças, mas também de padrões de repetição, tendências que isso aponta. Em História Mundial, né, acho que a grande novidade, eu diria, de 2019, que a gente não pode ter certeza se vai se manter em 2020, mas é uma novidade muito recente, portanto relevante para quem está replanejando, reorientando a sua preparação agora diante dessa notícia do edital, que é uma questão sobre Congresso de Viena, Concerto Europeu, que foi explicitamente baseada no Kissinger, né? Isso é raro, embora todo mundo leia Kissinger, né, há muito tempo para esse concurso, né, as questões de Concerto Europeu no do Congresso de Viena, nas provas de História Mundial do CACD, nunca tinham sido tão explicitamente baseadas no Kissinger. O que tinha de Kissinger ali estava incorporado nas análises do Servo, naquele livro organizado pelo Sombra Saraiva. Então era uma apropriação, digamos, indireta das ideias do Kissinger, né? Pela primeira vez foi uma apropriação direta. Então, isso talvez torne relevante ter algum contato mínimo, né, sobretudo a interpretação do Kissinger a respeito do czar da Rússia, que foi liberal na juventude, que é um dos itens mais polêmicos de 2019, que mais surpreendeu mais gente, e em especial, né, em termos mais conceituais, a interpretação do Kissinger sobre a inovação do concerto europeu no sentido de conciliar uma análise realista do equilíbrio de poder com valores compartilhados,
que foi também um dos itens mais contestados da prova de 2019. O André está me perguntando aqui no chat o que eu indicaria para se preparar para o item 7, Vida Cultural de HM. André, esse item, em grande medida, o que apareceu até hoje, você encontra no Burns, o História da Civilização Ocidental, volume 2, você encontra bastante informação factual, né, para inventariar mesmo, né, de decoreba, dos autores, obras que já apareceram, você encontra quase todas, né, os itens que já cobraram isso, tem pelo menos uma referência que você encontra no Burns e te permite acertar o gabarito. Isso tanto em relação a questões sobre romantismo, quanto em relação a vanguardas artísticas, que são os dois temas de história da arte, digamos assim, que seriam, né, em tese, história da arte, não é bem isso que cai na prova, mas que se enquadrariam nesses dois períodos que são os que mais caem. Para além disso, tem muita coisa sobre vanguardas que já saiu do Hobsbawm, do Era dos Extremos, né, um capítulo do Era dos Extremos sobre cultura, já rendeu várias questões, Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. É um dos poucos capítulos do Hobsbawm que eu considero prioritário ler, né? Geralmente não recomendo o Hobsbawm como leitura prioritária, porque é um negócio, né, pouco pragmático, né? Mais de 1.500 páginas para uma quantidade de pontos relativamente que não compensa. Mas, mais recentemente, esse ponto 7 tem sido cobrado nos últimos 5 anos. Você vê um movimento de avançar no tempo, né, de cobrar para além das vanguardas da virada do século XIX para o XX. E aí, Hobsbawm é uma referência obrigatória, mas tem que ir para além dele, né? Então isso demanda eu diria que a maneira mais pragmática de lidar com isso é uma aula expositiva bem sucinta nesse momento pré-prova, para ter um panorama, as balizas, porque separar para estudar isso num livro por conta própria é um negócio que demandaria muita leitura e que não é o caso, porque a abordagem da banca sobre esses temas do ponto 7 não é uma abordagem de historiadores da arte, é uma abordagem muito instrumental. São historiadores que olham para o que seria história da arte do ponto de vista da relevância daquilo em termos políticos e em termos do que as manifestações artísticas dizem sobre aquela conjuntura histórica, aquela sociedade naquele momento, né? É aquilo que fica explícito no Hobsbawm, quando ele fala de história da arte, o tempo todo ele está preocupado em entender o que é essa, ele chama de raça, né, de seres humanos dedicados a questões estéticas, por que eles conseguem enxergar coisas do presente, né, e prever elementos do que vai acontecer no futuro que outros analistas contemporâneos não conseguem perceber, né? Historiadores, economistas, cientistas políticos, né? Os artistas terem uma sensibilidade própria. Então é nesse aspecto que ele considera aquilo relevante. Então é uma abordagem que não vale a pena você fazer uma incursão pela história da arte para lidar com isso. E tinha uma pergunta aqui da André, não sei por que ela direcionou para mim, mas se eu tinha alguma previsão da nota de corte do TPS desse ano. André, eu não faço ideia, acho que ninguém tem como saber isso. A nota de corte é sempre imprevisível, né? Mesmo em anos em que a quantidade de pontos que você perde por erro se mantém de um ano para outro, a quantidade de questões se mantém de um ano para outro, a banca se mantém de um ano para outro, isso nunca gerou um padrão de comportamento da nota de corte, né? Eu sempre tentei identificar algum padrão desse para orientar, por exemplo, estratégia de quanto você deixa em branco, quanto que você chuta, enfim. E não tem um padrão, né? É impossível encontrar um padrão. Agora, nos 5 anos anteriores a 2019, anteriores ao IADES, né, havia uma tendência de manutenção da nota de corte em níveis historicamente baixos, né, em termos relativos, perto dos 60%. Quando entrou a IADES e a penalização por erro na primeira fase diminuiu para 0,125, a nota de corte, em termos relativos, aumentou muito, né, chegou quase a 70%, uma variação muito grande. Esse ano, portanto, a gente poderia pensar num patamar mais ou menos por aí, né? Acima de 65% e, quiçá, chegando a 70%. No entanto, tem, comparado com o ano passado, 50, aspas, vagas, né, a mais para a segunda fase. Então, isso pode também diminuir, né? Se a gente pudesse supor, olha, com as mesmas condições, a nota de corte tende a ser a mesma do ano passado. Né, com 50 vagas a mais, ela tenderia a ser um pouco menor do que foi ano passado. Mas não dá para prever isso. Acho que o seguro, quando eu faço aulas sobre estratégia de prova, quanto você pode deixar em branco no máximo sem se eliminar matematicamente, por exemplo. Quando eu falo sobre isso, eu sempre trato a coisa do ponto de vista estatístico, matemático, abstrato, né, genérico. Assim, o patamar mínimo para você pensar em estratégia, né, no papel, no ponto do lápis, é no mínimo 70% de acerto, né, de pontos positivos.
né? Menos que isso já compromete a possibilidade de aquilo matematicamente ser sustentável. Mas isso é algo que, ano passado, eu cheguei a um ponto de perceber o seguinte: a melhor maneira de lidar com isso é individual. É você fazer questões que já caíram, o máximo possível, anotando só as métricas, né? Quando você chuta, você acerta ou erra, em que medida, em que percentual, né? Quando você marca consciente, você já estudou aquilo e acha que sabe. Qual é o teu índice de acerto e de erro? E fazer isso ao longo de algumas semanas até poder tirar dali alguma métrica sua, que é individual, que vai variar de candidato para candidato. Não tem como não ser assim. E com base nessas suas métricas, você pensar uma estratégia de prova. Não há uma fórmula para isso até hoje, né? A fórmula que existia, que sempre funcionou historicamente para estimar nota de corte, no passado, pela primeira vez, não funcionou. Então, a gente está meio que nesse ano num limbo em relação a isso. Bom, então, agora eu vou falar da matéria mais fácil do concurso, é isso? A mais tranquila, certo? Economia é tranquilo, não tem grandes problemas. O Raposo adora, né? O Raposo quase não teve muito trabalho para estudar economia, né, Raposo? É pouca questão, nem precisa estudar, não. É, pouca coisa, sabe? O Raposo, inclusive o Raposo adora, né? Qualquer dia eu vou chamar o Raposo para dar uma aula de economia sobre heterodoxos e ortodoxos. É uma matéria pouco técnica, né? Economia. Marcelo, você sabe que eu comecei a estudar para o concurso com economia e eu fiquei 1 ano estudando só economia, porque era meu teste de fogo para começar a estudar para o concurso de verdade ou não. E aí, quando eu comecei a entender um pouco ali do valor econômico, eu falei, agora dá para entrar de cabeça em tudo. Tá aí. Bom, economia é uma matéria complicadinha. Mas assim, com relação ao edital, né, do CACD não mudou, né? Nós temos exatamente a mesma coisa, não teve alteração em nada, inclusive preservaram ali um tópico do edital que eu achei que eles fossem tirar, né, que é a questão de bancos digitais, né, e tudo mais. Eu acho que é uma matéria que ela é importante, certamente é muito importante que um diplomata conheça isso, mas nada que um Instituto Rio Branco não possa ensinar, né, assim, não sei se é tão necessário para o concurso, mas está lá. Então tem o tópico 5, né, do edital, ele permanece, ok? O edital de economia, ele está dividido em 4 grandes partes, 2 bastante grandes e 2 bem menores, né? Então você tem lá a parte de microeconomia, macroeconomia, economia internacional e história econômica do Brasil. Essas são as 4 partes de economia. Na parte de microeconomia, os temas são mais básicos, né? Você não tem tanta densidade nessa matéria. Isso faz muito sentido, a microeconomia. Se você quiser aprofundar muito a matéria e realmente fazer uma prova de microeconomia com peso, não é? Você vai ter que, invariavelmente, tangenciar uma parte matemática da coisa. E aí fica realmente muito mais complicado. É todo um ferramental que não faz muito sentido para o diplomata a princípio. Então, né, quando você tira a matemática da microeconomia, ela, de certa forma, se torna bastante conceitual e, quando comparada com o restante do edital de economia, um tanto quanto elementar. Então, a microeconomia ela não tem que causar problemas, né, não é uma matéria que deve causar problema ao candidato e à candidata. A parte de macroeconomia é importantíssima no edital. Eu arrisco dizer que a parte de macro, ela é muito mais importante do que a parte de história econômica do Brasil, ok? Apesar de história econômica do Brasil ser muito mais interessante do que a macroeconomia, na minha opinião. Mas, por que isso? Porque, na verdade, a macroeconomia, para fazer uma comparação aí com a matéria do Ladeira, né, a microeconomia e a macroeconomia, elas compõem a gramática da economia, enquanto que a economia internacional, né, a história econômica mundial e a história econômica do Brasil compõem a interpretação de texto, vamos chamar assim. Você não consegue fazer uma análise conjuntural, história do Brasil, história econômica mundial, história econômica atual, você não consegue fazer análise de conjuntura
interpretar esse texto sem saber bem a gramática, que é a micro e a macroeconomia. É a mesma, é uma comparação importante, assim, quer dizer, a micro e a macro, elas são estruturas, elas são dinâmicas ferramentais da economia, isso é muito importante. Então, a macro é a principal delas. Não há como você entender a economia do teu país ou do mundo sem conhecer os modelos macroeconômicos. E na prova do CACD, caem todos os principais modelos, né? Você tem modelos de curto prazo, modelos de médio prazo e modelos de longo prazo. Curto prazo, modelo ISLMBP, que na verdade é a somatória de 3 grandes estudos, que são os estudos dos mercados de curto prazo, mercado de bens, mercado monetário e mercado cambial, né? Aí já entra uma parte de economia internacional, que é o mercado cambial, é a macroeconomia aberta. Logo depois você tem um outro modelo, que é o modelo de demanda e oferta agregada, que soma um quarto mercado aos outros 3, que é o mercado de trabalho, interessantíssimo, né? Interessantíssima essa abordagem do mercado de trabalho, e isso vai dar origem ao modelo de demanda e oferta agregada. E posteriormente você tem a questão das inovações com Solow e Schumpeter já em 2 modelos, né, de crescimento e desenvolvimento econômico. Isso fecha o edital de macroeconomia como uma síntese. Depois você tem algumas partes que sobram ainda de economia internacional. Quando você trabalha micro e macroeconomia, você já aborda mais de 50% do edital de economia internacional. Os 40% que sobram ali, teoria de comércio, tanto as tradicionais, né, as clássicas, como as neoclássicas, né, vão aparecer na prova, as neoclássicas e as contemporâneas, todas vão aparecer na prova, e tem um estudo ali que complementa um estudo macroeconômico de balanço de pagamentos e contas nacionais. Isso fecha a economia internacional. E, posteriormente, nós temos a história econômica do Brasil. Na história econômica do Brasil, tudo começa lá no século XIX, especificamente do meio do século XIX para frente, com os surtos industriais e tudo mais, e passa por toda a estrutura do café, né, a maturação de todo o processo do café, crise de 29, aí você tem, né, todo o desenvolvimento brasileiro, isso vai redundar lá no governo Collor, né, no governo Collor é que vai desmantelar o final ali do desenvolvimento econômico brasileiro, e posteriormente a década de 90, e o edital encerra a história econômica do Brasil no Plano Real. O Plano Real, ele finaliza, você não tem abordagem de governo Lula para frente. Né? Então, infelizmente, tiraram isso do edital. Né? Essa parte contemporânea da economia foi retirada. Quando mudou para o IARES, eles fizeram uma ruptura no edital. Okay? Isso compõe o edital de economia e tem o tópico 5, que são bancos digitais. Né? Uma parte, talvez um apêndice do edital em si. A prova do CACD, eu duvido que seja muito diferente da prova anterior, porque em economia, a prova de economia, né, a matéria economia, ela é mais hermética. Ela não é uma matéria tão aberta como PI, como história, né, como mesmo os direitos. Né? É uma matéria mais fechada, mais hermética. Então, existe uma tradição maior na prova de economia. Não dá para inovar muito em economia. Né? E aí você tem, então, um peso mais técnico. Claro, vocês vão utilizar os manuais de economia, que sempre utilizaram, não vai mudar. Né? E, para a história econômica do Brasil, é incontornável. Quem está acompanhando aí as últimas 4 provas do CACD, mesmo com o CESP lá, né, e com o IADES agora, não tem jeito. A referência bibliográfica utilizada é, invariavelmente, A Ordem do Progresso e o livro do Fábio Giambiagi, Economia Brasileira Contemporânea. São 2 textos que vão aparecer na prova, basicamente porque nas últimas 4 provas a banca simplesmente copiou e colou do livro. Né? Muitas vezes mudaram 1 ou 2 palavras para tornar a questão errada. Então, assim, copiou e colou. Né? Você vai encontrar na página da Ordem do Progresso, eu faço isso em sala.
né? Então, tá ali a resposta, ok? É fundamental esse livro, né? Eu não recomendo a utilização de livros básicos de história econômica do Brasil, né? Esqueçam isso, assim, não dá para usar a economia brasileira contemporânea do Gremaud, né? Assim, é um excelente livro, muito bom realmente, mas, cara, não vai dar para fazer essa prova, entende? Assim, não é um livro nem introdutório do CACD, né? Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Mas, tirando isso, é uma prova que se mantém, né? A correção de segunda fase, eu imagino que vai ser a mesma, né? A prova de economia tem uma característica interessante na terceira fase agora, né, na fase discursiva, que é, nessa correção por quesitos, na verdade, a prova se tornou mais factual e conceitual e menos analítica. Isso faz muito sentido por conta de uma objetividade maior na correção, né? Então, você não pede grandes análises e, na verdade, acaba pedindo muito conceito e muito fato, o que significa que a tua densidade tem que ser muito maior, a densidade do conhecimento, né? Não tem essa de ir para a prova, né, eu vou escrever de um jeito que eu vou fazer o examinador acreditar em mim. Esquece isso, né? Não existe essa brincadeira, certo? Quando você coloca a correção por quesito, bicho, o cara vai te pedir o quesito. Não tem, né, não tem forma bonitinha de escrever. Isso já foi, já. Aliás, isso já foi há uns 10 anos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A ideia hoje é conteúdo, né? O que os caras estão pedindo é conteúdo, isso já faz uns 5 anos que é assim. Mas, essa seria a análise de economia. Não vejo nada que tenha para além disso. Perfeito?